Ela achou que era o fim. Mas ele escreveu uma nova história. Família, bom dia, shalom, graça e paz, que Deus os abençoe. Eu queria nessa manhã aqui falar sobre uma mensagem que está no livro de João, capítulo 8, a partir do versículo 1. Essa mensagem ela vai falar de uma mulher que foi apanhada em adultério. Uma mulher que ela foi acusada pelos fariseus, pelos homens ali daquela época, porque ela foi apanhada em adultério. E dentro do conceito, a lei mosaica dizia que quem era apanhado em adultério tinha que ser condenado à morte, tinha que ser levado para fora da aldeia apedrejada. Só que aqueles homens, aqueles fariseus, aqueles escribas da época, aqueles entendidos da época, eles estavam buscando ali ocasião para poder condenar a Jesus, para levar Jesus a contradizer aquilo que ele veio carregando ali. E eles buscavam dentro da lei mosaica algo que eles pudessem trazer essa acusação sobre Jesus. E a Bíblia relata que eles trazem essa mulher diante de Jesus. Jesus está ali. Naquele momento, Jesus está abaixado. Jesus está tocando o chão, está escrevendo ao chão. E eu gosto de conjecturar que Jesus estava ali traçando a história de cada um daqueles homens. Jesus estava ali escrevendo naquele chão cada ponto daqueles que estavam ali acusando aquela mulher. E o que eu digo com isso é que às vezes a gente olha para as pessoas e a gente traz acusações, a gente traz um peso sobre as pessoas. A gente não tem um olhar de Cristo, a gente não tem um olhar de que eu posso estar nessa situação, de que eu preciso ir para este lugar. E Jesus está ali traçando exatamente isso. Ele está olhando para aquela mulher e está falando: filha, da sua história sei eu, da sua história conheço eu, do seu trajeto de vida conheço eu. Esses que estão aqui estão trazendo apenas relato daquilo que eu vejo e tenho olhado com um olhar de misericórdia sobre sua vida. Mas também o próprio Jesus está trazendo essa mensagem para aqueles homens. Está dizendo para cada um ali: eu conheço a história de cada um de vocês. Eu sei a trajetória de cada um de vocês. E eu conheço o coração de cada um de vocês. E o que vocês estão trazendo aqui não é novo para mim. Ou seja, Jesus ele conhece o nosso coração no profundo. E a mensagem ali é interessante porque mesmo eles tendo a convicção de que eles poderiam pegar Jesus ali naquela situação, mas eles não entendiam a revelação do Espírito Santo, porque o que nós precisamos hoje é entender a revelação do Espírito Santo, é entender o propósito e o chamado de Deus para nossas vidas. Nós estamos vivendo hoje, estou falando hoje no século XXI, nesse século agora, nós não estamos entendendo nos mínimos detalhes que esse mesmo Jesus ali que restaura a vida daquela mulher apanhada em adultério é o mesmo Jesus que está aqui restaurando as nossas vidas. E aí muitas das situações a gente está olhando para os nossos acusadores, estamos olhando para aqueles que estão nos apontando, que estão nos trazendo talvez acusações, e que são muitas das vezes acusações que não têm direção do Espírito de Deus. Porque Deus ele não acusa, Deus ele traz direção, ele traz solução. A gente precisa verdadeiramente ter o conhecimento de guardar os mandamentos de Deus, de guardar os ensinos de Deus. Aqueles homens eram homens intitulados conhecedores da Bíblia, conhecedores da palavra. Eles conheciam a lei mosaica, mas eles não tinham a revelação do Espírito Santo. E quando você conhece a lei, mas você não conhece a revelação do Espírito Santo, você se contradiz no que você faz. E Jesus está levando aqueles homens a olhar ali naquele lugar, e Jesus está falando assim: eu não vim abolir a lei. Jesus está escrevendo ali num chão provavelmente as leis que eram ditadas por Deus. Mas Jesus ele entende que aquelas leis, para elas ser cumpridas, a gente precisa ter um propósito em nossas vidas. Por isso que nós hoje vivemos um tempo em que as pessoas estão buscando, muitas das vezes, até cumprir as leis, mas estão cumprindo de forma errada. Por quê? Porque se você não está em Jesus,
se você não verdadeiramente se você não olhar para esse lugar de que para mim cumprir a vontade de Deus, eu preciso estar no propósito de Deus, que para mim cumprir a aliança eterna com Deus, eu preciso buscar dentro do teu entendimento, eu preciso buscar a revelação daquele que foi nos deixado, que é o Espírito Santo. Então eu preciso ir para esse lugar e ter essa revelação do Espírito Santo. Eu preciso trazer essa revelação sobre a minha vida. E quando eu tenho essa revelação, quando os meus olhos estão abertos para um entendimento de Deus, para o entendimento do que Deus quer fazer, eu não vou trazer sobre mim agora uma autoridade de julgamento. Porque o nosso grande problema no dia de hoje é que a gente pega até as Escrituras, a gente pega a Bíblia, a gente traça essa trajetória, a gente conhece as Escrituras Sagradas, a gente vive um processo da Escritura Sagrada, só que a gente pega esse entendimento da Escritura Sagrada e queremos trazer como julgamento sobre as outras pessoas. Jesus, ele vem dizendo: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Eu vim trazer a cura, a restauração, a transformação. Eu vim trazer uma vida plena, uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Então precisamos olhar para este lugar, precisamos entender o que o Espírito Santo de Deus está falando conosco, para onde ele está nos levando, e não nos trazendo um propósito de acusação como aqueles homens ali em João 8, capítulo 1. Aquela mulher, ela tinha os erros dela, tinha as falhas sim, mas quem eram aqueles homens para julgá-la? Quem eram aqueles homens para acusá-las? Quem eram aqueles homens para trazer sobre ela um julgamento ou até mesmo a sentença? Só Deus, só Jesus pode trazer essa sentença de julgamento sobre nossas vidas. Nós precisamos caminhar dentro do teu propósito. Precisamos caminhar olhando para Cristo. Quando olhamos para Cristo, há direcionamento em nossas vidas. Que Deus em Cristo vos abençoe, que o Senhor continue sustentando a vida de cada um. Que possamos caminhar olhando para Cristo. Que possamos caminhar olhando não para os nossos acusadores, mas olhando para aquele que traz solução sobre nossas vidas. Que é aquele que morreu na cruz, aquele que nos deu vida e vida com abundância. Amém?